Servos de Deus a trombeta tocarem, breve Jesus voltará.
Olá, muito boa noite para você, meu querido amigo, minha querida amiga da Igreja Adventista do Parque Amazônia, ou você que está nos assistindo através das redes sociais. Então, se você ainda não segue, por favor, siga lá e acompanhe então todos os conteúdos que são postados, que com certeza podem alcançar ainda mais as pessoas. Por isso, compartilhe, ainda dá tempo, compartilhe com seus amigos, colegas, com seus familiares, para que eles possam estar juntos conosco aqui, para aprendermos um pouco mais. Se você se lembra muito bem, nós estamos estudando durante esse mês os sinais do reino dos céus que são descritos no Evangelho de João. O Evangelho de João ele tem o objetivo de mostrar a palavra de Deus com muito poder, mas não somente isso, mostrar que Jesus é o Filho de Deus de fato, e para que nós venhamos a compreender aquilo que Jesus é e aquilo que Ele pode fazer por mim e por você também. Nós estudamos outros milagres ou sinais, como o Evangelho de João se refere a estes milagres, sinais. Nós estudamos nas semanas anteriores e hoje nós iremos estudar mais um destes sinais que fazem alusão às características de Jesus, mas não somente isso, as características do reino dos céus também. Por isso eu quero convidar você neste momento a pegar a sua Bíblia, quer seja no seu smartphone, ou a Bíblia física também, assim como eu, para que você abra ela no Evangelho de João. No capítulo 9 nós encontramos este relato de um milagre realizado por Jesus, de uma cura realizada por Jesus. Então o Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1, a minha Bíblia diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, levanta-te. No tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dante o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: Não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e levanta-te, e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Até aqui está bom a leitura do texto. Essa história talvez você já conheça, já ouviu alguns sermões sobre ela, mas é importante nós identificarmos aqui algumas lições para a nossa compreensão de uma maneira mais profunda desse texto. Veja, esse texto ele começa destacando aqui uma ideia errada que se tinha naquela época, e isso afligia, esse pensamento equivocado afligia até mesmo os discípulos, a respeito do pecado. Quando nós vamos ao versículo 1 e 2, ali como nós lemos no início, os discípulos, ao observarem este cego, eles fazem uma pergunta para Jesus. E eles perguntam da seguinte forma, interessante a pergunta feita, porque eles dizem assim: Mestre, quem pecou? Foram os pais dele ou foi ele próprio para que nascesse cego? Veja, na mentalidade deles, o fato era que alguém havia pecado. Só restava a dúvida de saber quem era de fato que havia cometido este pecado. Mas por que eles pensavam assim? Veja, geralmente os judeus eles acreditavam que o pecado que nós cometemos, ele é punido nesta vida. Hoje nós temos a compreensão de que, claro, tem algumas coisas que acontecem conosco que são consequências das nossas escolhas e dos nossos erros, mas nós acreditamos hoje, melhor, de que o juízo é que irá trazer a punição por conta dos pecados. Mas na visão dos judeus naquela época, uma pessoa já sofria as consequências dos seus pecados, a punição dos seus pecados,
nesta vida. Então por isso que ao olhar para esse menino, para esse rapaz cego, eles chegam a esta conclusão, de que de fato havia pecado ou os pais dele ou ele. Então eles acabam transmitindo aqui o pensamento que eles possuíam, porque eles acreditavam que toda enfermidade ela poderia ser considerada um castigo divino. Então você consegue perceber a mentalidade deles? O pecado existiu na visão deles, só restava saber quem era que havia pecado. E é interessante porque essa mentalidade do pecado estava preparando o caminho para as pessoas rejeitarem a Jesus. Então, quando nós não entendemos o que é pecado de fato e como o pecado nos aflige, nós não conseguimos compreender de fato quem é Jesus, aquilo que ele faz e como eu posso aceitá-lo. Mas é interessante que logo na resposta, Jesus já busca quebrar esse paradigma de que ele estava sofrendo porque estava sendo punido pelo seu pecado. Só para a gente relembrar, o versículo 3 tem a resposta de Jesus. Quando Jesus ele diz assim: nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Talvez um outro texto que faz muito bem conexão com esta fala de Jesus é Romanos 8:28. Lembra daquele texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Veja, Jesus está dizendo que aquela enfermidade que acometia aquele rapaz não era consequência ou punição do seu pecado. Aquela doença que estava afligindo aquele rapaz era, na verdade, para que a glória de Deus fosse manifestada, para que as obras de Deus pudessem ser manifestadas na vida daquele rapaz para as pessoas que estavam à sua volta, para todos os seus semelhantes. E é interessante que Jesus na sequência logo complementa, ou seja, manifestar as obras de Deus, e ele fala na sequência: porque eu estou no mundo, logo eu sou a luz do mundo. Então veja, essa história ela começa com uma compreensão equivocada do que é o pecado de fato. Jesus quer quebrar isso. Jesus quer mostrar, na verdade, que aquele homem sofria porque a glória de Deus precisava ser manifestada na vida dele e das pessoas à sua volta. E logo que ele termina essa resposta, você sabe, nós lemos no texto, Jesus agora se inclina, ele joga sua saliva ao chão, ele mistura juntamente com o pó e acaba formando ali um lodo, uma espécie de barro, e coloca nos olhos daquele rapaz. E é interessante nós entendermos uma coisa aqui que é muito importante. Não havia poder de cura no lodo em si, não era o objeto que era curador. Porque talvez as pessoas podem ser levadas a pensar, né? Porque foi o barro que Jesus colocou nos olhos dele. Não era também o tanque no qual ele tinha que se lavar. Também não era neste tanque que estava a fonte do milagre. Mas essa virtude do milagre, ela resistia, ou melhor, ela residia em Cristo. Então Jesus apenas se utilizou desse meio, mas não havia poder no meio, mas era o poder de Deus manifestado por meio disto. E é importante nós entendermos, não são os objetos que Deus utiliza, mas é o próprio poder dele que é manifestado através destes objetos. Mas aqui nós podemos entender uma segunda coisa que é importante também. Para que o milagre aconteça, também muitas vezes é necessário a cooperação do ser humano. Perceba, ele não estava imediatamente curado quando o barro foi colocado nos seus olhos. Ele foi curado quando ele tomou a atitude de ir até o tanque e se lavar. Ou seja, foi o poder de Deus associado junto com a cooperação humana, com o esforço humano, e o milagre então foi realizado. É interessante nós entendermos isso daí, porque muitas vezes nós esperamos que Deus faça a parte dele e nós ficamos de braços cruzados esperando simplesmente. Mas o que Deus espera da gente é o seguinte: nós devemos clamar pela ajuda dele, nós devemos pedir, nós devemos orar pedindo a ele a ajuda, mas também nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos dar o nosso passo, que nós precisamos nos esforçarmos. Não que o milagre vai ser fruto do nosso esforço, mas é porque o nosso esforço demonstra, na verdade, a fé que nós possuímos, o quanto nós acreditamos nesse Deus. E foi justamente isso que aconteceu com aquele rapaz para que ele fosse curado.
E ele então se dirige até o tanque de Siloé, que significa justamente como o texto diz, né, enviado. É interessante porque isso aqui traz um belo contraste com aquilo que Jesus sempre falou sobre si mesmo. Porque ele sempre disse que ele foi enviado por Deus, porque ele foi enviado para curar as pessoas, que ele podia curar as pessoas. E é interessante que agora você compreende qual era o objetivo dessa doença: manifestar as obras de Deus. Quando ele sai do tanque de Siloé e agora está andando pela cidade enxergando, qual foi a reação das pessoas, dos seus vizinhos, daquelas pessoas que já conviviam com ele há um certo tempo? Ora, não era esse o rapaz que era cego? Ou seja, as pessoas começaram a ficar um pouquinho curiosas para saber o que havia acontecido com ele. Ou seja, estava se cumprindo, na verdade, o objetivo daquilo que Jesus havia falado logo lá no início, né? Então os vizinhos, eles fazem essas perguntas. E essas 3 perguntas são típicas da experiência de muitas pessoas que se achegam a Cristo. Talvez para você também foi assim em vários momentos da sua vida. Por exemplo, a primeira reação do espectador é surpresa. Caramba, ele não era cego, agora ele está enxergando. E segundo, agora, a curiosidade. Por que é que ele passou a enxergar? O que aconteceu com ele? E a terceira reação é o desejo. E tanto é que isso é manifestado na pergunta: onde está ele? Então você consegue entender os passos dados aqui? O milagre que Jesus realizou na vida daquele homem trouxe em primeiro lugar a surpresa, isso gerou curiosidade nas pessoas e, por consequência, trouxe o desejo também para que essas pessoas se achegassem a Jesus também. Então você consegue perceber aqui muito bem, né? Essa cura, esse milagre que Jesus realiza, a cura desse cego, ela atingiu o seu objetivo de alcançar as pessoas. Mas não somente isso. Agora vem uma segunda parte dessa história que é tão importante, ou mais importante até, do que a primeira, que é o testemunho daquele homem que fora curado. Quando nós vamos ao versículo 24, ao versículo 25 do Evangelho de João, no capítulo 9, o rapaz, ele diz o seguinte: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aí então, porque aqueles homens estão interrogando, né? Ou seja, os fariseus descobrem o milagre de Jesus e agora fazem uma espécie de caça ali, né? A respeito desse milagre, para tentar neutralizar o efeito desse milagre. Veja, as pessoas estavam sendo impactadas por ele. Os fariseus tinham que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Mas aquele homem, mesmo diante de ser sentenciado à morte por mentir, ser de certa forma acusado, ele não desiste. Na verdade, ele relata a sua transformação. Resultado então do seu testemunho. O que acontece na sequência quando ele testemunha sobre esse Jesus diante dos fariseus? Lá no versículo 34 a gente encontra: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e quer ensinar a gente? Então o expulsaram. Você consegue perceber? Aqueles homens não estavam preparados para ouvir o testemunho do milagre realizado por Jesus. Então era mais fácil expulsar aquele rapaz da presença deles do que aceitarem aquilo que ele estava dizendo. Mas é interessante que ele foi amaldiçoado pelos homens, mas ele foi recebido por Jesus. E é isso que mais importa na nossa vida. Como você vê logo no versículo 35, ele é expulso no versículo 34. No versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E aqui é interessante isso. Jesus aparece como resposta neste momento. Os homens expulsaram ele, mas Deus o acolheu. Ele foi recebido por Jesus. E é interessante que essa experiência, esse testemunho é muito convincente. E Paulo viveu isso também em outros momentos. Eu quero até ler um texto com você, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, um texto bem conhecido da Bíblia, mas que fala qual é a consequência dessa experiência com Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja,
os milagres que Deus proporcionou na vida daquele homem foi justamente para que ele pudesse testemunhar quem Deus era. E talvez muitas das coisas que Deus faz na nossa vida, se não todas, é para que eu e você venhamos a testemunhar o Deus que nós cremos. Aquele homem, ao ser acolhido por Jesus, depois de ser rejeitado pelos homens, ele demonstra sua expressão de fé. Quando ele fala, no versículo 36 a 38, ele respondeu à pergunta de Jesus: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: você já tem o visto, e é este que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Perceba tudo aquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Você se lembra? Vamos resumir aqui. No início, mostra as pessoas tendo uma maneira equivocada de enxergar o pecado, uma perspectiva equivocada. Nós precisamos entender que muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida de mal pode ser utilizado por Deus para o testemunho dele. Então, você já tentou encarar desta perspectiva aquilo que tem acontecido na sua vida? Será que através da sua doença? Será que através da sua deficiência? Será que através dos teus problemas familiares? Será que através destas coisas Deus não quer se utilizar para testemunhar o nome dele, para mostrar o nome dele? Você precisa hoje alcançar a transformação oferecida por Cristo. Só que isso só vai ser resultado a partir do momento que você decidir confiar plenamente em Deus e aceitar aquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida. Você demonstra essa fé para as pessoas? Você quer ter essa fé e demonstrar ela para as pessoas? Não se esqueça disso. Da mesma forma como Deus curou aquele homem, Ele quer fazer o melhor por nós hoje também. Afinal de contas, como nós mesmos lemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. É algumas coisas? Será que são somente as coisas boas? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Não se esqueça disso. Deus está te chamando neste momento justamente para você ser uma testemunha viva dos milagres que Ele é capaz de proporcionar. Quer seja aqueles que Ele já proporcionou na sua vida, mas aqueles também que com certeza Ele vai proporcionar também. Afinal de contas, estas coisas acontecem com você para que a glória de Deus, para que as obras de Deus sejam manifestadas também. Você crê? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, talvez nós vivemos uma cegueira espiritual, talvez nós não conseguimos enxergar a realidade à nossa volta, mas o fato é, Pai, que muitas vezes nós nos encontramos sozinhos e também, Pai, nos encontramos não tão bem assim diante de todos os problemas, circunstâncias ou problemas que acontecem com a gente. Mas nós entendemos, Pai, que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem para que a Tua glória, para que as Tuas obras sejam manifestadas. Nos ajude a entendermos desta perspectiva, para que nós tenhamos, Pai, de fato, o poder de testemunharmos do Teu amor na vida das pessoas também. Esteja conosco, nos ajude uma vez mais, pedimos, Pai. Queremos ser Tuas testemunhas e oramos para isto, no nome daquele que é capaz de realizar milagres ainda hoje, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para você, que Deus lhe abençoe e lhe espero na próxima quarta-feira. Forte abraço. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá
soar.